Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje, eu, Beatriz, host desse podcast, com Bianca também, host desse podcast. Oi, Bianca. Pessoal. Estamos aqui com a Paola. A Paola ela é a fundadora do Latin Market, que é uma plataforma que reúne serviços latino-americanos aqui na Europa. Paola, seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer ter você aqui finalmente, né? Depois de tanto tempo. Alguns meses, sim. Alguns meses combinando. Que bom que deu certo. Sim. E conta pra gente de onde você é do Brasil e como é que você veio aqui para a Suíça. Bom, eu sou de São Paulo, né? São Paulo, capital. Com 29 anos. Eu sempre tive, assim, um sonho de morar fora, né? Desde adolescente. Queria fazer intercâmbio e tal, mas não era possível para minha família me mandar para intercâmbio. E sempre com essa ideia na cabeça, ideia fixa na cabeça de morar no exterior, né? Eu tenho a cidadania italiana também. E aí, bom, com 29 anos eu me organizei para fazer um mestrado em Londres. Já tinha me programado todo, guardado dinheiro e tal. Aí, no meio tempo, eu conheci meu marido, suíço, em São Paulo. Ele estava fazendo uma viagem de trabalho e eu já tinha aplicado para o mestrado em Londres, já estava com a vaga, já estava tudo organizado, tudo certo. E aí, a gente se apaixonou. Ele morava em Nova York e ele me convenceu a ir para lá. Então, olha, a gente se conheceu em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Depois de 4 meses, eu estava em Nova York. Nossa. Aí eu apliquei para fazer meu mestrado lá, e aí a gente casou no ano seguinte. O meu primeiro filho, Lorenzo, nasceu em 2000. Eu fui para Nova York em 2007, em 2008 a gente se casou, 2009 o Lorenzo nasceu, 2010 o Thiago nasceu, meu segundo filho. E, bom, de Nova York, o Lorenzo nasceu lá, depois fomos para o Uruguai, Montevideo. Moramos lá 5 anos, foi uma infância maravilhosa para os meus filhos. Ficamos 5 anos lá, depois fomos para a cidade do Panamá. Ficamos lá 2 anos também, foi uma experiência bem legal. E aí a gente tinha que decidir, né, para onde ir. Nessa idade escolar que a gente estava falando antes, assim. Os meninos tinham 6, 7 anos e eles precisavam de raízes, assim, sabe? Porque a gente não estava no nosso país. Eu falava com meus filhos em português, o Beato em suíço-alemão. Os meninos falavam entre eles em espanhol. Nossa. E a língua familiar era o inglês. Então a gente sentia falta, assim. Meus pais iam nos visitar e tudo. A gente vinha para a Suíça visitar a família do Beato, mas a gente precisava, assim, de raízes para os meninos, assim, de referência, assim, sabe? E aí, então, a gente decidiu ir para a Suíça e começar nossa história aqui, juntos, né, como uma família. E aí, a gente veio para a Suíça, primeiro em Rheinfelden, que é no cantão de Aargau, mas é mais Basel, orientado, assim, para Basel. Nós ficamos 6 anos lá. E aí depois, há 2 anos e meio, mais ou menos, nós mudamos para Solothurn por causa do trabalho do meu marido. Essas mudanças de país foram por causa do trabalho também? Então, todo mundo fala, seu marido é diplomata, seu marido... Para que empresa ele trabalha? Me dá dicas. Não, assim, a gente tem muito espírito aventureiro. A gente era buscando trabalho, buscando oportunidade em todos os lugares. Foram assim, oportunidades de trabalho diferentes, não é que uma empresa foi transferindo. Nunca foi uma empresa. Mas de Nova York para o Uruguai, como que foi isso? Porque meu marido ele trabalha em banco, né? Ele sempre trabalhou no ramo financeiro e ele teve a oportunidade de ter dois sócios lá, de ter uma assessoria financeira em Montevideo com 2 sócios. E ele falava espanhol ou não? Um pouco. Ele conhece muito mais a América Latina do que eu. Ele sempre foi apaixonado pela América Latina. E no banco que ele trabalhava na época, um banco suíço, eles mandavam ele para América Latina inteira, Venezuela, Colômbia, Argentina. Ele conhecia já tudo antes de mim. Brasil, ele já tinha ido várias vezes. Ele já tinha aprendido espanhol. Ele tinha ficado já 2 meses na Argentina aprendendo espanhol. Então, assim, essa influência ele já tinha. E aí, ele sempre teve esse espírito aventureiro, brinca, a gente tem alma cigana. E aí, então, e a gente falava, vamos, se organizava, passava os perrengues, ficava um tempo sem emprego, não era tudo mil maravilhas. Tanto é que quando a gente chegou aqui, ele suíço, falando suíço-alemão e alemão, além de inglês e tudo mais, não foi. Ele demorou 4 anos para encontrar um emprego legal, assim, sabe? Ele teve que fazer outras coisas, né? Exatamente, que não era assim o ideal para ele até encontrar. Então é realidade, mesmo sendo suíço. E para você estudou no Brasil, né? Fez mestrado em Nova York? Em que comunicação, em Public Relations and Corporate Communication. Como é que fala? Relações públicas, né? E comunicação corporativa. Sim, eu fiz faculdade de turismo no Brasil. E aí eu fiz um estágio na Disney em Orlando por 3 meses, foi a minha primeira experiência assim vivendo internacionalmente, mas foram só 3 meses, né? Eu não considerei assim, então mas foi muito legal.
Isso por intermédio da faculdade. Aí depois eu era assim super estudiosa e tal, mesmo na área de turismo tem gente estudiosa. E aí meus professores me indicaram para fazer um mestrado, aí eu fiz uma pós-graduação na USP primeiro, em economia do turismo. Aí depois eu fui fazer um mestrado na USP também, e aí né, na área de comunicação, mas com foco de pesquisa em turismo cultural. E aí eu queria expandir um pouco mais a área de comunicação e aí eu decidi fazer esse mestrado de comunicação no exterior. Primeiro era em Londres que eu queria fazer, mas aí depois fui fazer em Nova York, na Universidade de Nova York. E você chegou a trabalhar na área? Sim, trabalhei, principalmente no Uruguai, quando o Thiago nasceu. O Lorenzo, depois de 6 meses, assim, eu trabalhei, assim, de uma maneira mais flexível, com um contrato tipo consultora, não tinha horários específicos, trabalhei num projeto muito legal para o governo do Uruguai. Eu trabalhava com o Ministério do Turismo e uma agência de desenvolvimento do Uruguai. E a gente tinha vários projetos dentro do Uruguai, também fazendo parceria com a Espanha, com Astúrias, né? Foi muito, muito legal. A parte de comunicação institucional que eu trabalhei. E aqui na Suíça você não quis? Não, então, na Suíça, né, aquele choque de realidade. Você chega, eu falando inglês super bem, espanhol super bem, mas, né, para você ser contratada como uma local, mandei currículo. Primeiro assim, vou ser sincera, eu priorizei a adaptação dos meus filhos, porque antes eles sempre estudaram numa escola britânica em um país latino. Então, na escola, eles foram alfabetizados em inglês e em espanhol. A primeira língua deles na escola era o inglês. E aí aqui não, era escola pública, falando um alemão na escola e o Schweizerdeutsch, né, o dialeto, entre os amigos. E a adaptação foi muito mais complexa, eu diria, né, para todos, né. Mas eles já falavam? O pai sempre escutavam, a gente tinha muita mídia naquela época, né, o Lorenzo tem 16 e o Thiago tem 15 agora, então naquela época era muito CD de escutar música e DVD que o Beato mandava trazer, então era desenhos animados no dialeto, mas o dialeto de Zurique, um pouquinho de Hochdeutsch também, muita música no dialeto suíço, mas também ou era Berna ou era Suíça, não era bem ou era Berna ou era Zurique, não era o dialeto do Beato, mas eles tinham esse input de escutar e o Beato conversar com eles sempre. Então eles eram mais assim reativos, eles não tinham, eles usavam algumas palavras, mas eles não se comunicavam assim tanto, principalmente quando eles tinham maior vocabulário, era mais inglês com o Beato. Mas eles sempre tiveram assim, a influência, o contato. E eles chegaram na Suíça com quantos anos? 6 e 7. E aí demorou quanto tempo para eles? Olha, todo mundo fala, nossa, é super rápido, crianças são esponjas e tal. Criança absorve. Criança absorve. Não é mentira, mas é um esforço e é um estresse para a criança, sabe? Sim. Principalmente porque no Panamá, no Uruguai, nessa idade as crianças se abraçavam muito, as professoras abraçam, é aquele contato físico muito grande, assim, sabe? Os amigos se abraçam. E aqui calor latino, né? E aqui não era assim, sabe? Não tem muito toque, mesmo uma criança com a outra, nessa idade de 6, 7 anos. Antes eu não posso falar. Né? Então, para eles era complicado, porque eles pegavam muito, eles falavam muito alto. Então, não era só o idioma, é todo o pacote que vem, né, da cultura. E eu tinha uma preocupação que eu não queria que meus filhos fossem pasteurizados, assim, sabe? Que ficasse tudo igualzinho. Eu sempre quis que eles tivessem as características latinas dele, assim, sabe? Da vivência, né? Eles não moraram no Panamá, moraram no Uruguai, de mãe brasileira, né? Netos de italianos. Então, eu queria que eles vivenciassem essa cultura também, né? Então, foi a adaptação mais complexa para eles. Não só em relação ao idioma, mas também à cultura. Mesmo tendo um pai suíço. Então foi difícil. Foi mais difícil. Eu sou uma pessoa muito positiva, eu não vou falar que assim foi difícil, por quê? Aqui é muito fácil você se locomover, transporte público, a pé, desde pequenininho eles iam a pé sozinhos para a escola. Para mim era difícil, para eles não, eles achavam o máximo. Assim, para mim o luxo de viver na Suíça é seus filhos irem sozinhos para a escola, por exemplo, em segurança, você não precisar se preocupar. Tem uma anedota que assim, no começo eu não conseguia me desprender, os primeiros 6 meses, eles iam e eu ia escondida atrás deles. Um dia eu estava escondida atrás de um trator, meu filho me viu e falou, mãe, o que você está fazendo aí? Assim, porque, né? Eu penso que eu vou fazer isso também, como é que eu vou deixar isso sozinho? Então, nesse sentido, assim, depois que você desapega e você entende, aceita e você se adapta, nossa, isso é uma vantagem, entendeu?
Então tem vantagens enormes também em criar seus filhos aqui. Não é só dificuldades, depende de quão aberta você tá para se adaptar. Eu sou uma pessoa que uma das minhas melhores qualidades é ser flexível. Eu acho que me adapto muito bem às realidades, entendeu? Não só as coisas boas que acontecem, as coisas ruins, eu sempre tento ver algo positivo. Essa é uma característica minha. Por isso que eu já vivi em tudo quanto é lugar. Eu e Beata, a gente já mudou de casa umas 10 vezes juntos, assim, em todos esses países. Assim. Mesmo aqui na Suíça, a gente fez quantas mudanças? 2 em Solothurn, 2 em Eifelde, né? 4, entendeu? Acho que migrar traz essa maior adaptação e disponibilidade para ser flexível, para aceitar novas situações. Se acostumar. Eu acho assim, eu tenho amigas que elas tiveram uma experiência de imigração até, sei lá, por 10, 12 anos, mas depois voltaram e encerrou essa história para elas. E outras, assim como eu, que seguem e vão continuar. E tem aquelas outras pessoas que nunca nem vão tentar, porque não é para elas. E tudo bem, cada um no seu estilo, cada um respeitando, né, a sua individualidade. Né? Não é porque a Paola é assim. O meu irmão é muito diferente de mim. Né? Então, né? Eu já comentei com você que eu tirei meu passaporte italiano há 30 anos atrás. Até hoje, meu irmão não tirou o passaporte italiano dele. Né? Porque ele não precisa. Ele viaja, todo ano viaja, mas para ele tá bom. Não precisa. Né? Então, cada um é cada um. Sim. E a sua família já tinha cidadania italiana? E você tirou o passaporte ou foi algo que você teve que correr atrás da cidadania italiana no Brasil? Eu nasci assim, como eu posso dizer, num núcleo em São Paulo, na cidade de São Paulo, de imigrantes europeus que tinham acabado, sabe, essa última geração, essa última leva de imigrantes europeus de São Paulo, se eu posso dizer, né, que é a última, mas assim, meu pai veio da Itália, o pai da minha melhor amiga espanhol, a outra também, sabe, então assim, um outro holandês, o outro francês, então eu vivi nesse núcleo, assim, sabe? Eu não era de uma família assim, tipicamente brasileira. Tipo, eu sempre brinco que arroz e feijão na minha casa era uma vez por semana e eu amava. Pra mim era arroz, feijão e linguiça, assim, sabe? Era super especial. Porque não tinha todo dia. Tinha muita influência da parte italiana do meu pai e da minha avó alemã, mãe da minha mãe, que veio pro Brasil também quando ela era criança. Então, seu pai é italiano. Meu pai é italiano. Isso. A minha avó perdeu a cidadania dela quando ela casou com meu avô brasileiro. Aí, naquela época, ela perdeu. E o meu pai nasceu em Roma, foi para Itália foi para o Brasil quando ele tinha, sei lá, uns 8 anos. E aí, então, a minha cidadania foi muito fácil e naquela época ainda, há mais de 30 anos atrás, foi bem tranquilo. Bem tranquilo. E aí, tá vindo na minha cabeça, quer falar? E aí você aqui na Suíça, então, priorizou, né, a adaptação dos filhos e depois não trabalhou mais na área de é verdade. Então, sabe, vocês tinham começado esse assunto. A minha prioridade foi os meninos. E a adaptação da família, não só eles, mas todo mundo meio que se assentar. Não tinha também não tinha capacidade mental e emocional para lidar com outras coisas. Mas aí depois eu sempre trabalhei, minha mãe me criou para trabalhar, assim, para ser independente. Eu fui criada dessa maneira. E aí, então, difícil para mim, assim, sabe? Porque eu comecei a procurar emprego na área de comunicação. Algumas pessoas até muito legais, a maioria nem respondia meus e-mails, nem respondia, né? Você recebia aquela resposta básica, né? De que automática, né? Isso, padrão. Às vezes até com menos 24 horas. Mas algumas pessoas falavam, olha, tem um senhor que eu apliquei para uma organização não governamental e ele era inglês. E aí, antes de mandar meu currículo, eu mandei um e-mail para ele e ele falou, olha, a gente está procurando uma pessoa que já tem um alemão bem sedimentado, que fale bem, um alemão que se comunique bem, por mais que o trabalho seja em inglês. E eu vou te dar uma dica, para você conseguir um trabalho aqui na Suíça como local, você tem que falar alemão. Se dedique, você chegou agora, se dedique a aprender o idioma, porque aqui dentro é difícil. Óbvio, existem exceções, a área de tecnologia é outra coisa, mas a área de comunicação é muito difícil, porque você tem que falar a língua, pelo menos você tem que entender, né? Então, eu não me animei muito, ainda procurei um tempo. E aí, acabei desistindo. E aí, acabei entrando naqueles cursos de alemão. Quer dizer, já tinha começado, mas enfim, não, agora eu vou dar um gás, vou me esforçar mais e tal. Aí, chegou uma hora que eu cansei, porque, assim, eu era 20 anos mais velha que os alunos, muito legal, mas depois de um tempo, você passa aquela empolgação, você fala, meu Deus do céu, não aguento mais ir nessa aula e fazer esses exercícios e tal. E aí, meu marido falou, eu sempre fiz yoga, e aí meu marido falou, Paola, por que você não faz um curso de yoga, você começa a dar aula, você é super dedicada, tal, sua prática. Aí foi assim que eu comecei a me integrar mais e a aprender mais o idioma. Na verdade, eu fiz esse primeiro curso em inglês, mas eu conheci várias suíças. E aí eu comecei a dar aula.
em Basel, na cidade mesmo de Basel, e aí exigia que eu falasse em alemão, assim, sabe? Aí eu tive que Aí você começar a me foi se soltar. envolvendo. Aí eu tive que me Tinha, soltar. tinha jeito, né? Aí eu queria continuar estudando alemão, aí eu vi que tinha uma demanda de Pilates grande, eu fui fazer um curso em Pilates em Freiburg, em alemão, Hochdeutsch, aí era mais fácil para mim, né? E aí, para aprender um pouco mais alemão, ficava estudando em casa, professora particular. Aí eu fiz o meu esquema de aprender alemão e comecei a me sentir super bem, no sentido que eu tinha que falar com as pessoas. E as pessoas, para minha surpresa, eram muito abertas, assim, sabe? Eu acho que a gente tem muito esse medo, mas quando óbvio, a gente sempre vai encontrar alguém que pode ser intolerante ou mal educado, mas eu acredito que a maioria vai te ajudar, vai ter paciência se eles verem que você está fazendo Se você está se esforçando, né? Se eles verem que você está tentando. Aí a minha atividade profissional aqui na Suíça começou sendo dando aula de Yoga e Pilates. Eu até tenho um projeto bem bacana sobre esse tema também. Eu adoro e foi muito legal. E você faz ainda? Ainda dou aula de Pilates numa clínica de fisioterapia. Aí, né, eu sou meio CDF, assim, gosto de estudar. Aí eu comecei a mandar... As minhas amigas, elas não me aguentam. Comecei a mandar, me interessei muito pela parte da biomecânica, como o corpo funciona e tal. Eu fui fazer um estágio em fisioterapia. Fiz um estágio em Bruderholz, em Baseland. Fiquei 4 meses dentro de um hospital, trabalhando no departamento de fisioterapia todos os dias, das 7h30 da manhã, 5h30 da tarde. E aí, só Schweizerdeutsch. Nossa, mas é ótimo, né, pra aprender. Imagina que seja ter sido difícil, né? Foi, mas foi. A primeira semana eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar. Entender? Olha, eu me preparei, tá? Eu ficava escutando podcast da SRF em Schweizerdeutsch, assim, eu ficava procurando. Eu fiz umas aulas com uma professora muito boa de dialeto, que eu posso recomendar quem precisar. Ela é de Zurique, mas ela sabe, ela é professora profissional mesmo, então ela sabe todas as diferenças, então ela sabe te orientar. E eu fiz umas aulas com ela. E aí eu me joguei, como sempre na vida, assim, sabe? Você tem que ir com a cara e coragem, assim. Foi o que eu fiz. E a gente sempre pega muito nessa questão, né, da língua. Que a língua é importantíssima, assim, né? Porque você falou que você veio pra cá, né, priorizou a adaptação da sua família, né, no geral, que você não falava a língua local. E eu acho que quem quer vir pra cá, né, só com inglês, por exemplo, a pessoa tem que estar muito aberta a se adaptar a vida dela em função do trabalho, né? Porque normalmente essas vagas que acham em inglês são nos grandes centros, né? Tipo em Zurique, até em Berna, determinadas profissões, Genebra. né? Engenharia, tecnologia, na área de farmácia, indústria química, mas normalmente, como eu morei bastante tempo perto de Basel, a área de farmácia e indústria química, normalmente eles já vêm, né? Eles não são... como é que fala isso? Hired, como é que é? Eles não são contratados aqui, né? Eles já vêm. E muita gente vem de fora, na área no geral. de farmacêutica, indústria química, né? Mas acho que se você não tem a língua local, né, você tem que estar muito mais aberta sabe, a adaptar a sua vida. Eu vou contar assim, eu tenho amigos assim, sabe, que estão tendo que ir embora porque vieram, tipo, trabalhando remoto do Brasil, quando o câmbio estava aceitável, estava dando certo, mas agora o câmbio está insustentável, e agora estão tendo que voltar, falam super bem inglês e tal, mas não conseguiram trabalho aqui na Suíça em inglês, então eles estão tendo que voltar, entendeu? Tem que aprender o alemão ou tem que aprender o francês. Né? A parte italiana, infelizmente, não tem tantas oportunidades de trabalho com salários assim, né? Bons. Então, depende, né? Depende do que a pessoa está procurando. Porque é uma parte menor, né? Então, a maioria das oportunidades está na parte alemã. Exato. Com certeza. E na parte francesa tem opção também, mas tem que aprender o francês. Esse caso que eu estou contando é uma pessoa que estava na parte francesa, mas é difícil. E todo mundo bate nessa tecla, mas não é legal de escutar, mas é a verdade. É que não é fácil, né, aprender uma nova língua, né? Eu tô aprendendo alemão, eu entrei num curso agora de alemão suíço, em Berna. E só que pra mim é assim, maçante, sabe? Não é algo que eu gosto, é algo que eu vou porque tem que ir. Só que ao mesmo tempo, você falou, né, que você fez o curso, entrou pra yoga pra te ajudar com o alemão. Eu achei muito interessante que ontem eu tava na livraria aqui, eu comecei a ver livro de receita. Então. Aí eu me peguei, tipo, fiquei uns 15 minutos sentada lá, lendo o livro de receita em alemão. Falei, nossa, e se eu tentar aprender alemão com algo que eu goste? Né? Tipo um livro de receita, tipo cozinhar. Eu tenho uma amiga que é bióloga, que começou a semana passada fazendo ela começou a fazer um curso em Basel de, eu acho que assistente de laboratório, uma coisa assim, em alemão. Ela já está anos-luz a parte técnica, mas para
para sair dessa coisa do cursinho de alemão, né? Acho que ela chegou até o B1 e ela quer avançar. Então ela falou, bom, agora eu vou me jogar num curso que eu possa aprender mais, que eu tenho interesse. Que precise usar também, né? Que você se motive um pouco. Então é isso aí, essa é uma ótima dica. Ou através do yoga, através da culinária, de um hobby, começar a aprender. Se você não escolheu o que você gosta, fica muito maçante. Você acaba desistindo. Depois de uma certa idade, realmente... Eu acho que quando você tem 20 e poucos anos, você tá, sabe, você se conecta com as pessoas, né, também, exato, você tem aquela cabeça de estudante, mas depois de uma certa idade, você já é profissional, tá trabalhando, você encontra uma dificuldade. Tem um monte de coisa que você tem que cuidar, né? Trabalho, família, etc. E aprender alemão. O seu tempo livre, assim, né? Você quer, né? Sim, isso é importante. Para a integração, eu acho que o idioma, né, e um trabalho são as duas coisas mais importantes. Sim. Porque se você não tem trabalho, você fica muito tempo na sua casa, né, e isolado do resto da sociedade. E se você não fala a língua, você não consegue conversar. E os relacionamentos também, né? A gente tem que ter... A gente já tinha conversado com o Thiago aquela vez sobre isso, mas eu acho que a gente tem que... Às vezes a gente vem muito armado, com preconceito, mas isso é só medo, sabe? Eu tava vindo pra cá, tava vendo uma mensagem com uma amiga suíça que eu conheci em Nova York, há 18 anos atrás. Nossa, e ela me mandou uma mensagem ontem, assim, sabe? Ela falando, eu tô em Zurique, tô não sei o quê. Eu falei, nossa, tipo, a gente tem contato há 18 anos, e a gente fala, isso é isso é frio, isso não sei o quê. Eu tenho outras 2 amigas também, que a gente tá sempre em contato, que eu conheci através do yoga aqui. Então a gente tem que buscar esse relacionamento, né? Eu contei pra vocês que eu faço remo, eu sou a única brazuca lá, sou a única latina, todo mundo, assim, totalmente de perfil diferente de mim. No começo eu também falava, ai meu Deus, será que eles não têm paciência? Sim, tem paciência. Claro que, sei lá, de 30, talvez 2 não tenham. Talvez 2 falem, ai não acredito, essa menina. Menina não, mulher. Mas 28 tem paciência, são super gente boa comigo. E quando eu parei de ir, o professor falou pro meu filho, que também falou, cadê tua mãe? Eu tinha o máximo. Todo mundo suíço, entendeu? Eles têm paciência. A gente, sabe? É que a gente se sente deslocado, né? E a gente acaba se isolando, criando uma barreira, né? É o ego, é o orgulho. Porque a gente acha que a gente não tá no mesmo nível, sabe? A gente mesmo se inferioriza. Exato. Sabe? E a gente acha que eles estão olhando a gente assim por cima, mas não tá. Qualquer lugar do mundo é assim, eu acho. Tem gente ruim, tem gente boa. A maioria são pessoas boas. É que às vezes os ruins se destacam, né? Você vê uma notícia mais notícia de coisas ruins do que de coisas boas. Mas em qualquer lugar. Tanto que quando você viaja e passa por um perrengue, você sempre arruma alguém que acaba te ajudando, né? Então é isso. E os suíços, eu acho que eles são pessoas legais, eles são cordiais. Eu vou te falar, quando eu comecei, quando eu morei em Rheinfelden, tinha um projeto muito legal, que eu dava aula no parque de Rheinfelden, que é lindo, no verão. E aí eu fiz todo esse projeto, e aí na minha primeira aula no parque, as minhas 2 colegas suíças que fizeram o treinamento comigo, elas não me avisaram e elas foram fazer minha aula. Foram, pagaram. Nenhuma amiga brasileira foi. Foram outros alunos. Assim, não tô reclamando das minhas amigas, eu amo vocês. Mas assim, eu falei, gente, elas saíram de Basel, assim, jovens, assim, mais jovens que eu, assim, com a vida delas, assim, sabe? Elas foram lá para me prestigiar na minha primeira aula no parque. Elas sabiam que era um projeto que eu queria muito fazer. Achei tão legal. Sabe? Além dessas 2 pessoas, os outros eram alunos, pessoas que eu não conheciam. E elas foram te prestigiar. Gente, uma quentinha no coração, legal. Assim, sabe? Foi muito legal mesmo. E aí, quando que surgiu a ideia de fazer o Latin Market? Então, bom, eu já morei assim em alguns lugares, né, em Nova York, em Montevideo, no Panamá e depois na Suíça. Então, eu sempre consumi produtos e serviços latinos, assim, todos os lugares, né? Mesmo no Panamá e Montevideo, produtos e serviços brasileiros. Manicure é clássico, né? Porque manicure brasileira pra gente não tem igual. E cabeleireiro, né? A parte de estética. E a parte de serviços, assim, eu acho que os brasileiros, assim, os latinos são muito bons, assim, de estética e tudo. E outras coisas também. Enfim, então eu sempre fui uma consumidora, né? Desses produtos e serviços. Aqui na Suíça, eu vi que tinha muitos grupos de WhatsApp, muitos grupos de Facebook, né? E aí eu fiquei pensando, por que não existe um diretório que reúna todos os serviços, todos esses produtos? E aí fazia tempo que eu tinha essa ideia. Aí eu participei de um evento bem legal, que é uma organização não governamental liderada pela Natália Mondelli, de Basel. Ela é o Grupo de Mulheres Brasil-Suíça. Essa é uma organização não governamental que tem vários países
não só da Europa, mas também nos Estados Unidos, na América do Norte, no Brasil também. Ele é liderado pela Trajano, sabe? Luísa Trajano, do Magazine Luiza. Sim. Então, e a representante aqui na Suíça é a Natália Mondelli. E ela tem essa organização que chama Empowering Women for Integration. A gente chama de EVE. E a EVE faz um evento todos os anos para empreendedores em geral. E aí, em março do ano passado, ela fez um evento bem legal, junto com a equipe dela, em Basel, mais de 3 mil visitantes, com várias palestras, também feira de startups, de empreendedores. E aí eu assisti uma palestra, várias, foram muito interessantes. E uma delas era uma pessoa de tecnologia do Brasil. E aí fui falar com ele, falei, eu queria fazer um diretório, assim, isso aqui. Aí a gente já começou a amarrar a ideia, ele começou a me dar umas dicas, assim, mas tudo não ajuda. E aí eu comecei a desenvolver essa ideia a partir daí, de criar um diretório de produtos e serviços latino-americanos na Europa. Primeiro para atender o mercado da saudade, e depois para expor esses produtos e serviços latinos para o mercado local, né? Mas aí eu comecei a me apaixonar pelas histórias dos imigrantes, né? Dos empreendedores, assim, sabe? Cada pessoa que eu conversava, cada negócio que eu via, eu falava, meu Deus, olha essa história, que coragem, que determinação, que resiliência. Aí eu comecei a me conectar muito com as minhas raízes imigrantes, assim, sabe? Do meu pai, da minha avó, tudo que eles passaram. Comecei a refletir muito sobre isso, assim, sabe? Sobre tudo isso que a gente está falando do começo, essa resiliência, essa força de vontade que a gente tem que ter. E comecei a me apaixonar pela história. Então, além do diretório, eu estou criando assim, uma comunidade. Essa é a minha ideia, assim, sabe? De empreendedores, de empresários que estão fazendo a diferença para sua família, para si mesmo e para o país que eles estão através do seu negócio. O que me chamou muita atenção em uma das palestras que eu participei na EVE do ano passado, nesse evento, o próximo vai ser agora em abril de 2025, no mesmo lugar em Basel, fiquem ligados. Foi que um professor, agora eu não me lembro se era uma Fachhochschule, Nordschweiz, eu acho, Fachhochschule, uma faculdade de Basel, em Basel, e ele tinha feito um estudo das mulheres imigrantes, não eram só latinas, e... Bom, para resumir, assim, o dado que me chocou é que a grande maioria acaba fazendo isso por hobby, porque não consegue transformar isso em algo rentável. Então, eu aprendi, assim, nesse dia, que as mulheres fazem isso como uma sobrevivência emocional, porque elas não aguentam mais ficar em casa cuidando da casa, dos filhos. Então, elas querem fazer alguma coisa, mas elas não conseguem transformar isso num negócio, ou seja, não rende, entendeu? E aí eu falei, não, eu quero ajudar, virou uma missão. Primeiro eu estava pensando só no serviço, aí depois acabou virando uma missão de querer colocar essas pessoas no mapa, porque tem tantas histórias legais, assim, de brasileiros, de latinos. Tem uma uruguaia que faz uns alfajores maravilhosos e vende pelo Instagram, que ela tem, sabe, dentro do nicho dela, um sucesso, e ninguém conhece, ninguém sabe. E a gente sente tanta falta disso, né? Quando a gente chega num país, seja na Suíça, na Europa, enfim, qualquer país, a gente sente tanta falta de ter, né, serviços, igual você falou, manicure, cabeleireira, coisas básicas, assim. E não é fácil de achar. Não é algo Talvez simples. nas maiores cidades, né? Em Zurique, Genebra, seja mais fácil. Mas se você for entrando no interior da Suíça, é bem difícil. E é o que você falou, a gente vai perguntando em grupo de Facebook, a gente vai perguntando em grupo de WhatsApp. Não existe uma coisa única, que centralize tudo. E essas informações ficam perdidas, né? E você vê, todo dia tem 200 mensagens, às vezes, nos grupos, e aí você vê, são as mesmas pessoas tendo que postar diariamente. Alguém conhece manicure em tal lugar? Exato. Exato. Então tem as que perguntam e as empreendedoras que tem que colocar lá todo dia. Ficar de olho, né? Para ir atendendo essa galera. Então você criou um site onde eu posso ir lá e consultar. Isso. A gente está na primeira fase, né? Então, assim, porque eu não faço tudo sozinha. Eu sou uma empreendedora solo, como eu digo, porque eu que estou construindo o site, mas eu tenho o pessoal que faz o desenvolvimento do software, do site, e tem o pessoal que faz a parte de marketing digital comigo, que comecei recentemente, né? Então, mas a ideia nesse momento, que prestadores de serviços e pessoas que produzem algo se registrem no site, se cadastrem no site. Tem duas opções, o abonamento mensal, que são 23 francos por mês, ou abonamento anual, que são 228 francos por mês, que dá na média 19 francos, né? Então a pessoa se cadastra. 228 por ano. Eu falei, desculpa, 228 por mês.
seriam 19 francos por mês, em média, o plano anual. E o plano mensal, 23 francos. O que está incluído nisso? A pessoa tem uma página dentro do site, que é bem legal, é um espaço onde ela pode colocar todas as informações, ela pode colocar as fotos dela, vídeos, feed para o Facebook, para o X, pode colocar os links para todas as redes sociais, pode colocar PDF, é bem completo. Também tem banners de propaganda, a pessoa pode, por exemplo, a Belong Business School escrever um artigo super interessante, que pode colocar no site também. Tem uma parte de classificados que a gente está começando agora, que é bem legal. Então, procura um apartamento assim, 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 ou estou alugando meu apartamento, vendo meu carro, ou estou procurando uma pessoa que distribua coxinhas e sei lá, salgados. Então, diversos tipos de classificado, não só esses clássicos, mas também oportunidades de negócio. Então, essa é a primeira fase. Eu estou buscando empreendedores ou empresárias que tenham algo para oferecer, e pode ser também pessoas autônomas, jardineiro, faxineira, dentista, médicos, advogados, todos os serviços, restaurantes, né? Não só brasileiros, mas também latinos. A gente agradece os restaurantes. Então a ideia é buscar, quanto mais gente participar, esse diretório vai estar cheio, e a gente pode até no Google Maps, né, e ver onde que tem aqui, tá cada um. E são produtos e serviços oferecidos só na Suíça? Não, na Europa toda. Eu estou começando na Suíça, mas já estou abrangendo a Europa. Já tem alguns que estão fora da Suíça. Na França, na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, mas são poucos, né? A gente começou agora, como eu falei, sou empreendedora solo, estou começando. Por isso que eu estou divulgando entre os empreendedores, os prestadores de serviço, né? Porque não adianta eu publicar para o público em geral agora, porque os usuários, porque ainda tem poucos, né? Então, eu estou construindo, passo a passo. Então, a pessoa que quer, né, divulgar o seu serviço, ela paga esse valor de 23 francos ou anual de 9 francos por mês para aparecer lá na plataforma. Exato. Porque, assim, eu já trabalhei com marketing no Brasil. Quando eu vim para cá, eu estudei muito sobre esse mercado e eu não consigo enxergar aonde a pessoa conseguiria, com esse valor, se divulgar aqui. Então, para mim, é uma oportunidade também que você está abrindo para os empreendedores muito boa. Assim. E o legal é que o site ele é todo otimizado para SEO, a gente pode falar, né? Para ser facilmente encontrado no Google. É claro que isso demora uns meses, né? Demora uns 3 meses mais ou menos, mas já tem empreendedores que estão lá esse tempo, e você coloca o nome deles no Google, você já vê lá na primeira página. Então, é muito legal, é todo programado, é realmente algo muito profissional. É muito bom. Então, eu acho que todo mundo, como a gente falou no último vídeo lá do Thiago, todos os brasileiros e agora os latinos, eles querem isso, né? Eles estão compartilhando, porque às vezes a gente passa dificuldade para achar, né? Tem que ficar mandando as mensagens que nós comentamos no grupo. Fica como se fosse um segredo, parece. É verdade. É difícil, né? Uma informação difícil de conseguir. Então, ter tudo isso reunido é, assim, maravilhoso. E é muito legal de se encontrar também, né? Eu acho assim, é o que você falou, tem pessoas, tem muitas pessoas que moram em lugares remotos, assim, na Suíça, sabe? E não sabem o que tem ao lado. De repente é meia hora de ônibus ou 1 hora de trem, mas tem uma pessoa, tem um salão, tem uma comidinha gostosa, assim, sabe? Um afeto, né? Uma coxinha, um pastel, assim, sabe? Que você, né? Uma arepa, um taco, né? Um alfajor. Isso é muito legal, assim, essa é a minha ideia. Não começou, assim, com... A minha ideia inicial, como já disse, era criar um diretório, mas agora é uma comunidade, assim, que eu quero criar, assim, sabe? De encontro também. Exato. Né? Quantas pessoas eu tô conhecendo através desse trabalho, assim, sabe? Histórias muito legal, né? Como a gente conhece. E eu fico pensando, eu até me arrepio de pensar nas histórias, assim, porque eu falo, nossa, não acredito, olha essa pessoa, olha o que ela conseguiu, olha que bacana, olha quanta gente ela tá levando junto. Eu gostaria de tirar essa ideia estereotipada do latino, sabe, que algumas pessoas têm ainda. Não, a gente vem, a gente faz, a gente é trabalhador. Sim, corajoso, né? Para empreender. E não é todo mundo, assim, de repente, que tiveram as mesmas oportunidades que eu de estudar. A minha família era uma família simples, não era uma família rica. Mas os meus pais, eles deram tudo para nossa educação, assim, sabe? A gente não tinha casa própria, mas os meus pais pagaram assim, a melhor escola que eles podiam pagar. Esse era o intuito deles, assim, sabe? Mas tiveram pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu tive, que chegaram aqui em outra situação. Tudo bem, não importa. O que você está fazendo daqui para frente? E eu participo de muitos eventos, né? Na Suíça inteira, de brasileiros, de latinos. Eles vão me ver em vários lugares, porque eu adoro. E adoro escutar essas histórias. Eu estava uma vez num evento
cada mulher, era praticamente só mulher esse evento, cada mulher vinha de um lugar da Suíça e tinha um background diferente, assim, mas todo mundo, assim, falando a mesma língua no sentido de não era só o português que a gente estava falando, mas a língua da resiliência, da resistência, da vontade de dar certo, assim, sabe? Porque são histórias, no fim, são inspiradoras, né? Motivacionais, pra gente correr atrás do que a gente quer também, né? E a gente vê, assim, a gente tem oportunidade aqui de conhecer diversos Brasis, né? Assim, sim, né? Também. A gente sai daquela bolha, né? Né? De outro. Paulo, né? Eu não tinha oportunidade no Brasil de conhecer gente do norte ao sul. Aqui eu tenho. E é uma coisa que, se você estivesse no Brasil, você veria muitas diferenças com aquela pessoa. Exatamente. Mas como você se conecta no... Vocês são completamente Talvez você não tivesse a oportunidade de sentar com aquela pessoa naquela mesa. Né? Você achasse uma diferença absurda no sotaque. Sim, na educação e tudo. E aqui você tá igual. Porque vocês dois são imigrantes. Já se conecta só por ser brasileiro. Sim. É muito legal. E os nossos projetos, né, o Imigramos e o Latin-Market, eles são parecidos, né? Por isso, a gente quer dar luz para outros imigrantes, para outros brasileiros que fazem, né, que imigraram, tiveram uma história de sucesso, ou não também, que passaram perrengue, para compartilhar nessas histórias. Então, eu acho compartilhar da força, né? A gente sente isso também de ter conexão, né? Conhecer novas pessoas através do projeto, isso é muito legal. É verdade. Então, olha, gente, é muito fácil. Vocês entram em www.latin, L-A-T-I-N, markt, M-A-R-K-T, 24.com. Vou deixar aqui também para o pessoal. Do vídeo. Exato, .com, porque é geral, né? Não é só Suíça, Europa e quem sabe, né? Vai para os Estados Unidos, América do Norte, Ásia. Eu levo ela junto comigo. Então é isso, gente. Então, se você está inicialmente aqui na Europa, né, acessem o site do Latin Market. Se vocês têm se vocês prestam algum serviço, se você faz algum serviço de limpeza, de jardinagem, se você é autônomo, se você vende salgados, se você tem um restaurante, é só entrar lá e se registrar. Se você quer encontrar, né? Exato. Verdade. E vai ser o nosso caso, né? Fica de olho lá. Sim. Paola, foi um prazer. Obrigada ter você aqui hoje. Por ter vindo aqui para Tum. Delícia, um prazer sempre. É muito lindo. E teremos mais vídeos juntas. Com certeza. É uma parceria que vai seguir. E amizade também. Verão o rostinho da Paola aqui com frequência. Com certeza. Então é isso. Até a próxima collab. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo vídeo.